Você já abriu a Bíblia esperando uma resposta rápida e saiu mais confuso, desanimado, ou com a sensação de que aquilo não se aplicava à sua vida? Eu também já estive aí. Havia um tempo em que eu pegava um versículo, fazia uma leitura apressada e logo saía procurando a mensagem pessoal. O verso virou atalho para o meu problema e eu saía com soluções prontas, muitas vezes erradas. Isso me cansou, me afastou da alegria de estudar as Escrituras e, para ser honesto, abriu uma porta para interpretações tortas que só aumentavam a frustração. Satanás não quer que você descubra a beleza profunda do texto. Sempre que tratamos a Bíblia como espelho para nossos desejos imediatos, deixamos espaço para confusão e desânimo. Por isso quero te mostrar um caminho prático que me tirou dessa armadilha. O método ASK. 3 passos simples que restauram a leitura responsável e transformadora. Se essa palavra está tocando você, antes de continuar, baixe o guia gratuito com o passo a passo do método ASK. Tem um checklist prático para começar hoje. O link está na descrição. O método é muito direto. A de About God. Identificar o que o texto diz sobre Deus e sobre as pessoas. S de Study. Estudar o contexto histórico-literário. E K de Keywords. Localizar e entender palavras-chave. Aprender a ler nessa ordem muda tudo. Você para de encaixar a Bíblia nos seus problemas e começa a deixar o texto falar, iluminar e então guiar sua aplicação. Vou explicar cada passo com exemplos práticos. Não é teoria distante, é algo que você pode aplicar já na sua próxima leitura. Comecemos pelo A. Antes de perguntar, o que isto significa para mim? Pergunte, o que isto diz sobre Deus? E o que isto revela sobre as pessoas envolvidas? Quando o foco principal do texto é Deus, seus atributos, ações, intenções, reduzir o conteúdo a um conselho pessoal é injusto com o texto. Um bom exemplo está em Êxodo capítulo 9. Ali, as pragas que atingem o Egito não são apenas fenômenos punitivos. Elas mostram quem Deus é diante de um sistema religioso e político que o desconhece. As pragas confrontam poderes, desafiam deuses locais e demonstram que o Senhor tem autoridade sobre as forças que oprimiam o povo. Se pegarmos aquele capítulo e o transformarmos numa prova de Deus vai me esmagar, meu inimigo, sem notar que ali está em jogo a revelação do nome e do caráter divino, estaremos lendo para nós mesmos, não para o texto. Um exercício simples para o A. Pegue uma passagem curta e sublinhe com uma cor tudo que aponta para Deus. Verbos que ele executa, títulos que recebe, intenções que são explicadas. Com outra cor, marque o que é sobre as pessoas, medos, falhas, decisões, reações. Você verá que muitos versículos que parecem mensagens pessoais são, na verdade, retratos de Deus em ação. Esse movimento muda a pergunta inicial. Em vez de como isso resolve meu problema, a pergunta passa a ser como a revelação de Deus aqui me transforma. E é dessa mudança que vem a aplicação segura. Agora o S. Estudar o contexto é o passo que salva o leitor da exegese, daquela tentação de encaixar a própria história no texto. Contexto significa várias coisas. O que vem antes e depois na passagem, quem é o autor e para quem ele escreve, qual a situação histórica e cultural, e qual o propósito da carta, do relato ou do provérbio. Ler apenas o versículo isolado é como recortar um quadro e achar que entendeu a cena inteira. Quando você entende o cenário, o significado se abre. Um caso clássico para perceber a importância do contexto é a história de Jonas. Lemos Jonas pensando fuga do chamado, e às vezes tratamos o livro como uma lição sobre obediência pessoal. Mas quando lembramos que Nínive era a capital do Império Assírio, uma cidade conhecida pela violência e opressão, a leitura ganha camadas, a resistência de Jonas, a surpresa com a misericórdia de Deus e a tensão entre justiça e graça.
Isso não diminui a aplicação pessoal, mas muda sua direção. A pergunta passa a incluir: por que Deus age assim diante de inimigos conhecidos? E o que isso diz sobre a compaixão divina, mesmo diante de inimigos nacionais? Contexto abre a porta para uma aplicação que honra o texto. Para estudar o contexto na prática, siga este roteiro rápido. Leia pelo menos 3 a 5 versículos antes e depois. Confira a introdução do livro para saber autor, audiência, purpose. Faça uma leitura panorâmica do capítulo e, se tiver dúvida, consulte um sumário introdutório confiável ou um comentário de uso geral. Ferramentas como o Bible Knowledge Commentary fornecem resumos de livros que clarificam intenções e contextos sem impor interpretações radicais. Lembre-se, um comentário é um auxílio, não a substituição do texto. Use-o para iluminar, não para ditar. Passando ao K. Palavras-chave são portas para o sentido. Muitas vezes, uma única palavra concentra a teologia de um texto. Entender seu alcance exige olhar para como ela é usada no mesmo livro, no mesmo autor e em toda a Escritura. Um exemplo prático é a palavra traduzida por temer em muitos textos do Antigo Testamento, frequentemente vinda do hebraico yare. Em alguns contextos, temer significa respeito reverente, que leva à obediência, não pânico ou terror. Se você traduzir automaticamente temer a Deus como viver em pavor, sua aplicação será distorcida. Saber o espectro de significado transforma como vivemos o mandato. Na prática, para trabalhar com palavras-chave, escolha a palavra que parece central no seu texto. Faça buscas no mesmo livro para ver usos repetidos. Amplie para outros escritos do mesmo autor. E, finalmente, pesquise na Bíblia inteira. Ferramentas digitais facilitam isso. Uma concordância online ou um site que mostre ocorrências da palavra em diferentes traduções ajuda muito. Se você tiver uma versão interlinear ou acesso a recursos que mostrem o original, ótimo, mas não é obrigatório. Muitas concordâncias e léxicos básicos explicam variações de sentido. Mais uma vez, lembre-se de que técnica e dependência de Deus andam juntas. As ferramentas ajudam e o Espírito orienta. Vou usar mais 3 exemplos rápidos para conectar A, S e K. Davi e Golias é frequentemente evangelizado como pegue sua funda e derrote o gigante, aplicada a qualquer desafio pessoal. Mas contextualizar muda a leitura. Trata-se de um confronto entre nações, símbolos de orgulho e ameaça ao povo de Deus, e a postura de Davi é de confiança no nome do Senhor, não em uma fórmula mágica. Quando for identificar o que o texto diz sobre Deus em Davi e Golias, você nota que o foco está na confiança em Deus e na demonstração de que Ele honra aqueles que o confiam, mesmo quando o mundo considera improvável. Ao estudar o contexto, lembre-se de perguntar quem estava envolvido e por quê. Ao examinar palavras-chave, observe termos como nome do Senhor, fé e confiança, para ver como o autor os articula. No caso de Elias e os falsos sacerdotes, o episódio no Monte Carmelo, o contexto cultural é essencial. Baal era associado às forças da tempestade e fertilidade. O desafio de Elias confronta não apenas práticas religiosas, mas cosmovisões que explicavam a vida por meio de deuses locais. Ler o texto com essa lente mostra que a narrativa não é sobre humilhar rivais pessoais, mas sobre revelar quem é o verdadeiro Deus e recolocar o povo em seu lugar de adoração. Palavras usadas para sacrifício, chama e nome ganham peso teológico. Tudo isso orienta uma aplicação que não é reducionista. Enquanto você aplica ASCII, 2 perigos devem permanecer no seu radar. O primeiro é a tentação de transformar comentários ou recursos digitais em autoridade final. Comentários são ferramentas formidáveis, mas o texto bíblico é a peça central. O segundo perigo é a pressa. Pular passos.
Querer aplicar sem estudar é terreno fértil para engano e frustração. É aí que, de forma sóbria, digo que Satanás se aproveita. Não como teoria conspiratória, mas como realidade espiritual. Quando nós nos conformamos a leituras que confirmam nosso ego, perdemos discernimento e acabamos desanimados ou enganados. Ler com método é um modo de resistência espiritual, não porque a técnica salva, mas porque ela protege a integridade do texto e abre espaço para a ação do Espírito. Você pode estar pensando, isso tudo parece trabalhoso, dá para começar com algo prático? Sim. Aqui vão 3 hábitos que você pode adotar já nesta semana. Primeiro, uma caneta e 2 cores de marca-texto quando ler. Marque o que fala de Deus de uma cor e o que fala das pessoas de outra. Segundo, leia o texto no seu contexto imediato, 3 a 5 versículos antes e depois, e anote em uma frase qual é o cenário. Terceiro, escolha uma palavra-chave no texto e faça uma busca rápida na sua Bíblia digital para ver outras ocorrências. Faça isso por 5 dias e compare como sua compreensão muda. Quero também dividir algo pessoal e bem prático. Havia noites em que eu queria estudar, mas chegava exausto e me distraía fácil. Um pequeno investimento em descanso mudou meu ritmo. Não é teologia, é testemunho. Conseguir um sono melhor me ajudou a manter a disciplina do estudo. Se eu mencionar marcas ou serviços que me ajudaram, faço isso como nota pessoal, não como argumento exegetical. Se você precisar de um empurrão para estabelecer o hábito, considere primeiro ajustar o ambiente. Um local tranquilo, um horário fixo e materiais à mão. Pequenos ajustes produzem consistentes progressos. Voltando ao método, depois de A, S e K, vem a aplicação humana e espiritual segura. Depois de identificar o que o texto diz sobre Deus, de entender o contexto e de apreender as palavras-chave, faça a pergunta que deve guiar sua prática. Senhor, como o Senhor quer que eu viva isto esta semana? Essa oração curta coloca você na dependência de Jesus, pedindo direção para aplicar a verdade descoberta. Não proponha uma lista de regras mecânicas. Proponha uma mudança de coração e uma ação concreta. Pode ser algo simples: perdoar uma pessoa, abrir mão de um comentário orgulhoso, praticar uma disciplina de generosidade, ou mesmo reajustar seu tempo de leitura para priorizar a comunhão com Deus. Para transformar o novo entendimento em hábito, proponha um experimento de uma semana. Escolha um capítulo curto. A. Marque Deus, pessoas. S. Leia o capítulo inteiro e anote o cenário. K. Identifique uma palavra-chave e faça uma busca. Aplique. Escreva uma frase de aplicação e uma ação concreta para a semana. No final da semana, revise o que mudou em seu pensamento e no seu comportamento. Esse ciclo de leitura, reflexão, aplicação cria maturidade e impede que interpretações superficiais dominem. Antes de encerrar, quero enfatizar como essa prática é também proteção espiritual. Quando um cristão aprende a ler corretamente, ele não é facilmente enganado por interpretações que prometem respostas fáceis ou milagres automáticos. Isso não é desprezo pela experiência sobrenatural, mas discernimento. Distinguir entre leitura responsável e leitura que atende a desejos imediatos. O inimigo se alegra quando a palavra é usada como espelho para o ego. Ele perde terreno quando a palavra é lida para revelar a glória e a vontade de Deus. Agora, para ser prático, se você quiser recursos, recomendo começar por um comentário de fácil leitura, como o Bible Knowledge Commentary, para obter resumos de livros. Use uma concordância digital ou um site confiável para localizar palavra-chave. E experimente versões interlineares se quiser ver os termos originais, lembrando sempre que o estudo profundo de hebraico e grego exige formação. Ferramentas são pontes, não muletas. Elas te levam mais longe,
mas não substituem oração e dependência do Espírito. Fechemos com um passo concreto que você pode cumprir hoje. Escolha um texto curto, por exemplo, um capítulo de um dos profetas menores ou um evangelho, e aplique AESC em 15 minutos. Use uma caneta, marque as referências a Deus, leia o contexto, faça uma busca por uma palavra-chave e escreva uma ação para a semana. Termine com uma oração simples. Senhor Jesus, como quer que eu viva isto nesta semana? Mostra-me uma coisa que eu posso fazer agora para obedecer. Guarde a anotação e faça o exercício novamente no próximo dia. Essa disciplina pequena, repetida, constrói discernimento e protege você das leituras que só servem ao seu próprio conforto. Se estudar a Bíblia desse jeito parece um passo grande, lembre-se, ninguém se torna exégeta da noite para o dia. O método AESC foi pensado exatamente para transformar um leitor comum em alguém mais atento e fiel ao texto, sem jargões inacessíveis. Comece com simplicidade, cresça em consistência. E se quiser um apoio prático, baixe o app que montamos para orientar estudos segundo o AESC. Ele organiza as etapas, sugere perguntas e oferece pequenas ferramentas como busca por palavras e resumos de livros. O link para o app e para o guia está na descrição. Se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal para receber mais ferramentas práticas de estudo e deixe nos comentários qual passagem você vai estudar esta semana. Quero saber e orar com você por isso. Terminando, lembro que estudar a Escritura bem não é apenas exercício intelectual, é resistência espiritual. Quando você aprende a ouvir o texto em sua verdade, você não permite que leituras fáceis e superficiais te desviem. Satanás pode tentar te distrair com atalhos, mas a fidelidade ao método é um caminho para clareza, maturidade e intimidade com Deus. Faça o ASC, peça a direção de Jesus e deixe que a Escritura molde você de dentro para fora. Senhor, como queres que eu viva o que aprendi? Que essa pergunta nos acompanhe enquanto abrimos o livro com reverência e coragem.